Em qualquer esporte do mundo, sempre irá existir quem é favorito e quem é azarão, isso é simples. Em esportes de combate, isso se torna ainda mais notório, visto que é um esporte de performance individual. Porém, de vez em quando, os azarões costumam aprontar, protagonizando as famosas zebras e quebrando as bancas de apostas. Hoje iremos trazer algumas grandes zebras que ocorreram em disputas de cinturão no UFC. Antes de iniciarmos, peço para que você já deixe aquele like e se inscreva no canal. Se ao final não gostar do vídeo, daí você retira o like. Combinados? Vamos lá. Renan Barão vs TJ Dillashaw 1, UFC 173. Renan Barão havia acabado de se tornar o campeão linear dos galos e feito sua primeira defesa de cinturão diante de Urijah Faber. Para sua segunda defesa de cinturão, ele foi escalado contra o compatriota Rafael Assunção, naquela que seria a co-luta principal do UFC 173. Porém, Rafa optou por sair da luta, pois após sua vitória no UFC 170 diante de Pedro Munhoz, ele teve uma lesão na costela e não se sentia 100% recuperado para a disputa de cinta. De última hora, Dana White escalou TJ Dillashaw contra Barão, na época ainda desconhecido e que lutaria naquele mesmo card diante do japonês Takeya Mizugaki. Nas bolsas de apostas, Barão era amplamente superior, como vocês veem na foto. Mas na luta, vimos um passeio do americano, que lutou 5 rounds de guarda baixa, acertou mais que o dobro de golpes significativos em Barão e acabou com chave de ouro, conseguindo um belo nocaute técnico diante do brasileiro, quebrando a banca e se consagrando novo campeão peso galo. Georges St-Pierre vs Matt Serra, UFC 69. O canadense Georges St-Pierre, sendo visto por muitos como o GOAT do MMA até hoje, lutou contra Matt Serra pelo cinturão dos meio-médios do UFC. Serra conquistou essa oportunidade após ser campeão do TUF 4, primeiro TUF realizado com atletas que já estavam no UFC, onde o prêmio principal era garantir uma disputa de cinturão perante ao canadense. George era favorito na proporção de quase 9-1, ou seja, a cada $100 apostados no norte-americano Serra, o lucro seria de quase $900, caso ele vencesse. Na luta, St-Pierre e Serra se estudavam bastante, sem muita exposição, quando de repente Serra acerta um belo overhand de direita e atordoa o adversário. Logo em sequência, ele pisa no acelerador, desferindo diversos golpes, esses que levam Rush ao solo e garantem a vitória para o estadunidense por nocaute técnico. Serra foi o primeiro campeão de TUF a também se tornar campeão do UFC na história. Luke Rockhold vs Michael Bisping 2, UFC 199. Luke Rockhold havia acabado de se tornar campeão do UFC, batendo Chris Weidman por nocaute técnico na luta co-principal do UFC 194. 6 meses depois, ele enfrentaria Chris Weidman novamente, em revanche valendo o cinturão dos médios. Porém, faltando apenas 21 dias para a luta, o Weidman foi retirado por lesão, e quem foi chamado para enfrentar o campeão foi Michael Bisping. Essa também seria uma revanche, pois Rockhold havia finalizado Bisping há 1 ano e meio atrás, na luta principal do UFC Fight Night 55. Sendo o maior azarão da noite, Bisping chocou o mundo. Rockhold estava lutando de forma soberba, despretensioso, parecendo que já estava com a vitória garantida. De repente, o atleta britânico acerta um excelente cruzado de esquerda, levando o até então campeão ao solo. Ele ainda desfere mais alguns golpes e conquista a vitória, quebrando a banca e se consagrando campeão após 10 anos de sua estreia no evento. Ronda Rousey vs Holly Holm, UFC 193. Ronda Rousey, pioneira do MMA feminino e campeã mais notória da história do UFC, é uma grande vendedora de pay-per-view, podendo ser comparada até com Conor McGregor. Ela lutou com a filha do pastor Holly Holm, colocando seu cinturão peso galo em jogo. A expectativa de todos era que seria uma luta onde a Ronda traria mais uma pobre garota pro nada, que ela nocautearia ou finalizaria a Holm. A história chega a ser engraçada, pois Ronda falou que sabia a estratégia da oponente e que não seria pega pelo chute alto da Holly, mas parece que ela não estava tão bem preparada assim. Holly Holm acertou um belo chute alto em cheio na cabeça da judoca, forçando o juiz a interromper o combate. Holly Holm fez o inacreditável, nocauteou na época a invencível Ronda Rousey, quebrando a banca. Amanda Nunes vs Juliana Penha 1, UFC 269. Na opinião de grande parte das pessoas, Amanda Nunes é a maior lutadora da história do UFC. No Ultimate, a Leoa acumula diversos recordes, como de única lutadora da história a defender cinturões em 2 categorias diferentes, sem abdicar de nenhum. Recorde esse em categorias tanto femininas, tanto masculinas. Maior sequência de vitórias da categoria peso galo feminino, enfim. Se eu for contar um a um os mais de 10 recordes dela, irei me estender demais. Amanda havia acabado de defender 2 vezes seu cinturão dos penas, e retornava aos galos para defender sua cinta diante de Juliana
Juliana Penha, atleta norte-americana com ascendência venezuelana. Penha era a zebra nas bolsas de apostas, na proporção de 7-1, igual ilustramos aqui na foto, mas ela quebrou a banca, finalizando a brasileira com um excelente mata-leão no segundo round, levando o prêmio de performance da noite e deixando alguns corajosos pelo mundo afora ricos. Anderson Silva vs Chris Weidman, UFC 162. Se levarmos em consideração as bolsas de apostas, essa luta não deveria estar nessa lista, pois lá o Weidman realmente era azarão, mas em uma proporção bem inferior, referente às que foram vistas no vídeo, menos de 2-1, mas coloco ela aqui pela tamanha significância que ela representou. Anderson era o rei dos pesos médios, tendo 10 defesas de cinturão consecutivas da categoria, na época sendo o maior número de defesas de cinturão da história do evento, recorde ultrapassado por Demetrius Johnson anos depois, que defendeu o cinturão dos moscas 11 vezes. Chris Weidman, invicto na época, tinha uma sequência de 5 vitórias no UFC, e era para muitos o cara que iria acabar com o reinado de Anderson. Na luta, Spider, que sempre ficou conhecido por seu estilo brincalhão, provocativo, nessa abusou demais, muitas vezes se expondo ao risco de guarda baixa e queixo exposto. Infelizmente, isso foi crucial. Anderson acabou nocauteado no segundo round, encerrando a sua sequência de 16 vitórias seguidas no evento. Bom galera, é isso. O que vocês acharam? Concordam? Lembram de mais alguma? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueçam de deixar aquele like e se inscrever no canal. Grande abraço a todos, fui!